Fala galera, bom dia, né? Vamos iniciar aqui uma videoaula para auxiliar no estudo de vocês. O tema da aula de hoje é bioquímica celular, onde nós vamos falar das substâncias orgânicas, tá? Que compõem as nossas células, especificamente carboidratos e lipídios. Vamos iniciar com os carboidratos, né? Quero que vocês guardem os principais sinônimos: carboidratos ou hidratos de carbono, ou glicídios ou açúcares. Lembrando que o termo açúcares, apesar de não ser muito correto, é bastante utilizado em provas. Falando em carboidrato, nós vamos falar basicamente de compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Apesar de ter exceções. Onde basicamente a principal função de um carboidrato é servir de fonte de energia para as nossas células, tá? Nos fornecer energia, de onde tirar o combustível para a produção das moléculas de ATP. Vamos didaticamente dividir os carboidratos em 3 grupos: monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples; oligosacarídeos ou disacarídeos, que são os carboidratos intermediários; e polissacarídeos, que são os carboidratos mais complexos, formados muitas vezes por milhares de moléculas de monossacarídeos. Tá? O monossacarídeo, ou carboidrato mais simples, é aquele carboidrato que consegue ser absorvido pelas nossas células. Tá? Eles são provenientes da quebra de moléculas de oligo ou polissacarídeos. Tem fórmula geral CnH2nON, onde N indica a variação do número de carbonos, que varia de 3 a 7, onde os 2 principais monossacarídeos são formados por 5 e por 6 átomos de carbono. Por 5 átomos de carbono temos as pentoses, tá? Onde a fórmula ficaria C5H10O5, e os principais exemplos são ribose, que entra na formação da molécula de ATP do RNA, e a desoxirribose, que entra na formação do DNA, nosso material genético das células. As hexoses, formadas por 6 átomos de carbono, a fórmula geral ficaria C6H12O6, tá? E temos ali a glicose, a frutose e a galactose, cuja principal função é fornecer energia para as células. Daí vem a principal função dos carboidratos. Tá? Lembrando que a nossa célula tem sempre preferência pela molécula de glicose. O que seria um oligosacarídeo? Oligosacarídeo seria uma molécula formada pela união de 2 até no máximo 10 monossacarídeos. Tá? São unidos através de uma ligação glicosídica que acontece com a perda de uma molécula de água. Dentro dos oligosacarídeos, nós vamos estudar apenas os disacarídeos. São os oligosacarídeos formados por apenas 2 monossacarídeos. Temos a maltose, a sacarose e a lactose. Tá? Eles são vulgarmente conhecidos como açúcares. Sacarose é o açúcar encontrado na cana e na beterraba, o açúcar comum que a gente tem na nossa casa. Ela é formada pela união de uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Maltose é o açúcar encontrado nos cereais, ou nós obtemos maltose digerindo a molécula de amido, que é um polissacarídeo. Tá? A maltose é um dos açúcares mais energéticos que nós temos, porque ela é formada pela união de 2 moléculas de glicose. E por último, a lactose, formada pela união de uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose, o açúcar encontrado no leite, tá? Nos derivados do leite. Falando sobre a lactose, né, eu não poderia deixar de falar sobre a intolerância à lactose. O que seria a intolerância à lactose? Intolerância à lactose é uma deficiência na produção da enzima lactase, que é a enzima que vai quebrar o açúcar lactose, transformando ela em glicose mais galactose, para que o nosso corpo possa absorver. A pessoa ou não produz
a lactase ou produz ela em quantidades insuficientes, fazendo com que não conseguimos, né? O nosso corpo não consiga digerir a lactose ingerida, e o acúmulo de lactose no intestino vai criar um desequilíbrio osmótico, fazendo você perder muita água para o conteúdo intestinal, gerando principalmente diarreia, né, desconforto intestinal, que são dos principais sintomas da intolerância à lactose. E por último, fechando os carboidratos, nós temos os polissacarídeos. São aqueles formados pela união de mais de 10 moléculas de monossacarídeos, que na verdade, né, nós temos pela união de milhares de moléculas de monossacarídeos. São grandes compostos formados pela união de glicose, tá? Você vai ligar a glicose uma na outra inúmeras vezes até formar um grande polissacarídeo. Os principais polissacarídeos são o amido, que é um polissacarídeo de reserva, tá? Encontrado nos vegetais, raiz, caule, frutos, sementes, né? Um bom exemplo de amido é a batata, tá? A batata é um caule subterrâneo, batata inglesa é um caule subterrâneo que armazena glicose na forma de amido. Temos o glicogênio, que é a forma dos animais armazenarem diretamente a glicose. Tá? O glicogênio é encontrado no fígado e no músculo, células do fígado, células musculares. Tá? É a nossa reserva direta de glicose. Também pode ser encontrado, tá, nas células dos fungos. Temos a celulose, que é um polissacarídeo estrutural encontrado na parede celular das células vegetais. Tá? A celulose, ela é um grande polímero de glicose. Temos a quitina, que é uma grande exceção. Olha só que interessante. A quitina é um polissacarídeo onde, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, nós temos ali também moléculas de nitrogênio, tá? Formado pela união de N-glicosamina. A quitina é um polissacarídeo estrutural encontrado no exoesqueleto dos artrópodos, lembra dos insetos, dos crustáceos, aracnídeos, e também é encontrado na parede celular dos fungos. Beleza? Tranquilo? Deu para dar aquela passada, deu para ter aquela ideia. Você confere, né, junto comigo aí no material, né, que você vai ver essa aula mais ilustrada. Vamos começar agora os lipídios. Assim como carboidratos têm a principal função fonte de energia, os lipídios têm como principal função reserva energética. Tá? O nosso corpo armazena energia na forma de lipídios. Além dessa função de reserva energética, eles têm função hormonal, isolante térmico, proteção contra choques mecânicos. Tá? Uma característica importante dos lipídios, que você não pode esquecer de maneira nenhuma, é que os lipídios são moléculas apolares. Então, graças a isso, são insolúveis em água, porém são solúveis em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio. Tá? Então, guarde bem isso. Lipídio, molécula apolar, insolúvel em água, porém solúvel em solventes orgânicos. Tá? Pegando os lipídios, vamos separar os lipídios em alguns grupos. Lipídios simples, eles são formados pela união de um ácido orgânico, um ácido graxo, mais um álcool. Então, falamos que eles são ésteres de ácido graxo mais álcool. Tá? Dentro dos lipídios simples, temos os glicerídeos. Cuidado, não confunda glicerídeo com glicídio. Glicídio é carboidrato. Glicerídeo é um tipo de lipídio. Então, os glicerídeos são lipídios onde o álcool é o glicerol e ele pode se ligar em até 3 moléculas de ácido graxo. Né? Então, é muito comum você escutar aí: os meus triglicéridos estão altos. Eu medi os meus triglicéridos no exame de sangue e eu estou com a quantidade de triglicéridos elevado no sangue. Então, falou em glicerídeo ou triglicerídeo ou triglicérides, lembra de óleo e gordura. Tá? Falou em óleo líquido na temperatura ambiente, falou em gordura sólido na temperatura ambiente. Tá? Não se esqueça que o que vai determinar, né, se é líquido ou se é sólido
é a ligação entre os átomos de carbono da molécula do ácido graxo. Se só tem ligação simples entre os átomos de carbono, falamos que a molécula é saturada e o glicerídeo fica sólido na temperatura ambiente. Então, nós temos aí, tecnicamente, uma gordura. Se nós temos ligação dupla entre os átomos de carbono, nós temos aí uma molécula insaturada. Então, molécula insaturada, líquida na temperatura ambiente, nós temos aí os óleos, tá? Boa parte da gordura é encontrada no reino animal, mas também encontramos gordura no reino vegetal, exemplo no coco. Tá? Boa parte dos óleos são encontrados no reino vegetal, mas encontramos óleo também no reino animal, principalmente óleo retirado de peixe, tá? Óleo de fígado de bacalhau, por exemplo. Antigamente vendia com o nome de emulsão Scott, era delicioso, né? Para não dizer horrível. A mãe da gente obrigava a tomar aquele troço porque fazia bem, e deveria fazer mesmo, né? Agora, vamos analisar. Chamar a atenção em glicerídeo ou triglicerídeo, óleos e gordura. Devemos dar sempre preferência à ingestão, tá, de glicerídeos insaturados, óleos. Devemos evitar a ingestão de glicerídeos saturados, gordura. Por quê? Porque ela tem maior predisposição a acumular dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Acumulando dentro dos vasos sanguíneos, ela forma uma placa de gordura dura no vaso sanguíneo que acaba obstruindo a passagem do sangue, que é o que nós chamamos de aterosclerose. Essas placas de gorduras são chamadas de ateromas. Tá? Então, a ingestão excessiva, né, de gordura, principalmente glicerídeo, glicerídeo saturado, tá? Você aumenta a possibilidade de problemas cardiovasculares. Devemos também tomar muito cuidado com a ingestão de gordura hidrogenada. O que seria uma gordura hidrogenada? Adicionar hidrogênio na molécula insaturada, um óleo, para transformar em uma molécula saturada, rompendo as duplas ligações. Tá? Você teria aí a gordura hidrogenada. A margarina, por exemplo, é uma gordura hidrogenada, uma forma de transformar um óleo vegetal numa gordura. O grande problema desse processo industrial de formação, né, dessa gordura é que você acaba tendo algumas duplas ligações permanecendo, fazendo com que a cadeia tenha isomeria de molécula trans. E essa gordura trans, ela deve ser evitada mais ainda, porque ela aumenta muito a predisposição da formação dessas placas de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Então, devemos evitar ingestão de gorduras saturadas em excesso, devemos evitar mais ainda a ingestão de gordura trans. Evite a ingestão de gordura trans. Tá? Então, guarda bem isso aí. Dentro ainda, né, dos lipídios simples, nós temos os cerídeos, que são aqueles lipídios formados por álcool e ácidos graxos de cadeias longas, que dão um aspecto pastoso na molécula. São as ceras, tá? Ceras vegetais, como a cera de carnaúba, ceras animais, como a cera de abelha, tá? Que ela usa para fazer o favo, onde ela armazena o mel, suas larvas. Então, falou em cerídeo, lembra das ceras, tá? Chamar bastante atenção, né, para aquela cera que fica na superfície da folha, evitando a transpiração excessiva das plantas. Cutícula de cutina, tá? Essa cera impermeabiliza a superfície da folha, diminuindo a transpiração. Tranquilo? Guarde isso aí. Guardar também lipídios compostos. Além do ácido graxo e do álcool, nós temos ali outras substâncias. O melhor exemplo disso, fosfolipídios, né? Falou em fosfolipídio, além do ácido graxo e do álcool, o grupamento fosfato. Falou em fosfolipídio, você tem que lembrar da composição das membranas celulares, principalmente a membrana plasmática, que é formada por uma bicamada de fosfolipídio, onde estão mergulhados, né, as proteínas. Então, fosfolipídio, membrana plasmática. Temos alguns lipídios especiais, né, que não são formados por essa união de álcool mais ácido graxo. São formados a partir da estrutura básica
tá? Do colesterol. Então, quando a gente fala em esterídeos ou esteroides, são lipídios especiais formados a partir da estrutura básica do colesterol. Temos uma série de vitaminas, né? Principalmente as lipossolúveis, formadas a partir dele, vitamina D, por exemplo. Temos os hormônios sexuais, testosterona no homem, estrógeno, progesterona na mulher, são lipídios esterídeos ou esteroides. Colesterol também entra na formação da estrutura da membrana plasmática das células animais. O colesterol entra na formação dos sais biliares, que vão emulsificar as gorduras, tá, que nós ingerimos aí, facilitando a sua quebra no sistema digestório. Então, cuidado, quando alguém falar assim, o colesterol, né? Colesterol é ruim, colesterol faz mal. Não, cuidado, colesterol é uma molécula essencial para o funcionamento do nosso organismo, tá? Ele acaba se tornando um problema quando em excesso, em grandes quantidades. Isso pode se originar por uma ingestão excessiva de colesterol, ingestão excessiva de alimentos, né, ricos em gorduras de origem animal, ou até mesmo por uma predisposição genética e a produção de um excesso de colesterol no nosso fígado, tá? Então temos que tomar bastante cuidado. O colesterol é uma molécula importantíssima para o nosso organismo. Faz parte da estrutura da membrana plasmática das células animais, entra na formação dos hormônios sexuais, entra na formação dos sais biliares. O grande problema é que quando em excesso, né, ele tende a facilitar aquele acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos, tá? E daí a expressão, né, bom colesterol, mau colesterol. Tá? O que seria o bom colesterol? HDL, colesterol de alta densidade. O colesterol de alta densidade, ou bom colesterol, tá? Na verdade é uma lipoproteína de transporte que retira lipídio dos vasos sanguíneos e leva para ser metabolizado no fígado, reduzindo assim a taxa de lipídio do sangue, reduzindo assim riscos de problemas cardiovasculares. Para aumentar a sua taxa de HDL, a ingestão, né, de ácidos graxos bons, aqueles ácidos graxos encontrados, por exemplo, em peixes de regiões frias, o ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, tende a aumentar a quantidade de HDL no seu sangue. E o LDL, visto aí como vilão, ou colesterol de baixa densidade, né? Ele tende a manter essa gordura dentro do vaso sanguíneo. Então, esse colesterol, é interessante que ele esteja bem baixo no seu organismo. Você consegue diminuir esse colesterol evitando a ingestão de gorduras saturadas, evitando a ingestão de gordura trans. Dessa forma, você consegue, né, diminuir o seu LDL. Lembrando também de alguns lipídios especiais coloridos, que é o caso dos carotenoides, né? O carotenoide é o precursor da vitamina A no nosso organismo. Quando você come carotenoide, retirado de vegetais com aquela coloração alaranjada, como a cenoura, a abóbora, o mamão, você tende a metabolizar esses carotenoides e produzir retinol no organismo, que é a vitamina A, essencial, né, para evitar problemas visuais, como a cegueira noturna, tá? Como a xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa orientação, né, desse resumo. Eu tentei colocar aí as partes mais importantes para vocês. Gostaria agora que vocês dessem uma lida no material, né? Coloquei lá também figuras, aquelas partes principais, e caísse matando nos exercícios que eu mandei para vocês. Vou estar à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Ou via WhatsApp, mandei lá o meu celular para vocês, ou pelo próprio escolar. Um grande abraço para todos, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar, né, a trabalhar em sala de aula com vocês. Valeu!